Sermonário Mordomo Eficaz. Semana de Reavivamento Espiritual 2024. Sermão 8. Ofertas aceitáveis e inaceitáveis. Marcos F. Bonfim. Há muitas indicações na Bíblia de que o Senhor avalia, qualifica e classifica a nossa doação ou a ausência dela. O fato de que ele se sentou propositadamente em frente ao tesouro, Marcos 12, versículo 41, e que ele qualificou a oferta da viúva pobre, Marcos 12, versículo 43, nos diz que, ainda hoje, ele observa e avalia nossos padrões de doação. Outra verdade importante é que ele aceita e valoriza certas ofertas, enquanto outras, independentemente da quantia, não podem ser aceitas por serem até ofensivas a ele. Quais são algumas das condições para Deus aceitar uma oferta? 1. Quando ela é apresentada por um coração que está bem com Deus. Salmo 40, versículos 6 a 8, 51, versículos 16 e 17, Isaías 1, versículos 10 a 13, Oséias 6, versículo 6, Malaquias 3, versículo 2 ao 5, Mateus 9, versículo 13 e Marcos 12, versículo 33. De acordo com Malaquias 3, Deus aceita as ofertas que são trazidas com justiça. Versículo 3. Isso é, as ofertas trazidas por aqueles que permitiram que Deus os purificasse ou refinasse. Versículos 2 e 3. De pecados como feitiçaria, adultério, perjúrio, opressão dos trabalhadores quanto aos seus salários e opressão dos estrangeiros. Versículo 5. Para citar alguns. Só então a oferta será agradável ao Senhor. Versículo 4. Fica claro que o Senhor avalia o doador antes de avaliar a dádiva. Por melhor ou maior que seja a oferta, ela nunca será aceita se aquele que a traz não estiver bem com Deus. Por essa razão é que, antes de trazer uma oferta monetária, precisamos trazer uma oferta de coração. Trazemos uma oferta de coração quando dedicamos regularmente um tempo a cada dia para permitir que o Espírito Santo examine nossos pensamentos e inclinações, comparando-os com a palavra de Deus somente quando confessamos nossos pecados e cremos que a morte de Jesus foi suficiente para pagar nossa dívida e que obtemos a capacidade de nos detestar por conta dos nossos maus caminhos e obras más. Ezequiel 36, versículo 31. Só então podemos receber um coração novo, cheio do desejo de fazer a vontade de Deus. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. 2. Quando é trazida por um coração que está bem com os seres humanos. Mateus 5, versículo 23 e 24. Hebreus 13, versículo 16. Todo aquele que está bem com Deus se esforçará para estar bem com os demais seres humanos. Os que têm um espírito contencioso ou ignoram os sentimentos, direitos ou necessidade dos outros mostram que sua religião é falsa. Suas ofertas, portanto, não podem ser aceitas por Deus. É por essa razão que Jesus diz que se você está trazendo sua oferta para a igreja, o depósito de Deus, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, detenha-se e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Mateus 5, versículo 23 e 24. Será que fiz tudo o que posso para viver em paz com todas as pessoas? Romanos 12, versículo 18. E para ajudar os necessitados ao meu redor? Sem essa experiência santificadora, nossas ofertas não podem ser aceitas por Deus. 3. Quando é apresentada por uma pessoa obediente. 1 Samuel 15, versículo 22. Salmo 40, versículos 6 a 8. Isaías 66, versículos 2 a 4. O rei Saul estava ansioso para apresentar suas ofertas ao Senhor, mas apenas como uma maneira de encobrir sua desobediência deliberada à ordem do Senhor. Em vez de confessar seu pecado, ele continuou apresentando desculpas para fazer o que era contrário à vontade de Deus. 1 Samuel 15. Algumas pessoas hoje também podem fazer o mesmo quando trabalham durante as horas do sábado, prometendo trazer o salário daquele dia
como uma espécie de oferta de compensação por fazerem o que não é certo. Mas, se um homem casado tiver um caso extraconjugal, será que sua esposa aceitará um bolo preparado pela outra mulher como compensação? Portanto, Samuel disse a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, versículo 22. Deus nunca aceitará ofertas em substituição à lealdade aos seus mandamentos. 4. Quando o adorador está buscando uma recompensa celestial, não terrena. Mateus 6, versículos 1 a 4. Alguns podem trazer ofertas enormes ou fazer doações significativas, compelidos por motivações que deixam a desejar. Certas pessoas, por exemplo, querem ser reconhecidas como filantropos ou benfeitores. Outras estão de olho em uma posição na comissão da igreja. E outras ainda podem dar grandes ofertas só porque gostam do pastor. Uma vez que essas motivações terrenas geralmente esperam um reconhecimento humano, algum tipo de recompensa, elas não podem ser aceitas por Deus. No entanto, quando não tenho o propósito de me promover por meio das minhas ofertas, então o que Jesus disse pode ser realizado em minha vida. O seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6, versículo 4. 5. Quando a oferta representa uma proporção adequada da renda. Deuteronômio 16, versículo 17. Marcos 12, versículos 41 a 44. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Certa vez, Jesus disse que a pessoa que deu a menor quantia deu mais do que todos os que deram quantias muito maiores. Marcos 12, versículos 41 a 44. A despeito de todo o seu conhecimento matemático, o Criador do Universo indicou que 6% da renda dada por uma pessoa mais se equiparam aos mesmos 6% da renda do mais rico, embora os valores sejam muito diferentes em termos absolutos. Ou seja, na avaliação do mestre, a importância do que damos nada tem a ver com a quantidade, mas com a proporção. Ao escolhermos o sistema proporcional para decidir quando e quanto oferecer, estamos testemunhando que não doamos para ganhar mérito. Em vez disso, quando doamos, o fazemos como resposta à doação de Deus, porque Ele é sempre o primeiro a doar. Ele nunca esperará que demos algo sem que Ele nos dê algo. 2 Coríntios 8, versículos 11 e 12. Ao não definir uma porcentagem fixa da renda para dar como oferta, 2 Coríntios 9, versículo 7, as pessoas podem estar deixando que o seu próprio coração, enganoso, Jeremias 17, versículo 9, decida sobre quando e quanto dar. Por outro lado, escolhendo em oração uma proporção da renda para dar como oferta, eles colocam a Deus no controle de quando e quanto dar. Em resposta ao que Deus doou, eu dou uma proporção fixa do que Ele me deu. Como somos associados a Ele em seu ofício de salvar almas, quanto mais eu for abençoado financeiramente, maior será a quantia que vou devolver ao Senhor. E se Ele precisar investir mais em seu ofício, mais Ele me dará, pois sabe que cada centavo que me der, uma porcentagem fixa, será investida de volta no avanço do seu reino. Não é o vulto da dádiva que torna a oferta aceitável a Deus, é o propósito do coração, o espírito de gratidão e amor que ele expressa. Ellen G. White, Conselhos sobre Mordomia, página 45. 6. Quando a oferta é dada de acordo com o especificado. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Hebreus 11, versículo 4. A história de Caim e Abel nos mostra que Deus não pode aceitar ofertas que não sejam trazidas de acordo com suas especificações. Caim resolveu fazer tudo do seu jeito, e Deus não se agradou da oferta dele. Gênesis 4, versículo 5. Abel agradou ao Senhor, seguindo sua orientação e trazendo das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Gênesis 4, versículo 4. O espaço não nos permite explorar todas as especificações encontradas na Bíblia e no espírito de profecia sobre ofertas aceitáveis. Mas, além dos itens já abordados acima, podemos acrescentar que as ofertas regulares também devem ser trazidas ao Senhor como primícias, em respeito ao princípio do Deus em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33. As ofertas de primícias ou primogênitos eram trazidas regularmente a Deus por seus filhos, como lembrança de que Ele é o provedor e mantenedor da vida. Elas só são aceitas porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu como resgate pelos nossos pecados, abrindo o caminho para sermos aceitos pelo Pai. Essas ofertas não são primariamente motivadas por sentimentos bons, nem por alguma necessidade específica, nem por um apelo, nem pela simpatia por um pastor ou um líder religioso, nem mesmo pelo desejo de prover recursos para o templo ou o trabalho missionário. Em vez disso, elas devem ser motivadas pelo ato divino de enviar alguma forma de provento. São um meio de adorar a Deus, além do dízimo. Malaquias 3, versículos 8 a 10. Sempre que houver acréscimo de renda. Conclusão. Antes de cada ato de adoração por meio de ofertas, somos convidados por Deus a sondar nossos corações para ver se ainda há algum pecado não confessado que possa impedir que nossa oferta seja aceita. Mas também devemos avaliar nosso relacionamento com Deus e com os outros, bem como a motivação que nos leva a ofertar e a regularidade e a qualidade da oferta. Essa é a melhor oferta que podemos trazer? Ela está expressando nossa gratidão e fidelidade a Ele? Aproveitemos a adoração por meio das ofertas para nos aproximarmos ainda mais daquele que não apenas nos resgatou pelo seu sangue, mas que também nos sustenta. A melhor e maior oferta jamais será aceita se aquele que trouxer não estiver bem com Deus. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.